Jesus te fortalece a partir de agora. Continue firme e forte buscando o Senhor. Deus sempre tem, irmãos, uma saída para cada um de nós. Quando muitas vezes, não sou eu que vou pregar, nós achamos que está difícil, que nós não vamos conseguir chegar no fim da tarde. Aí Jesus chega, pastor Bruno, e olha pela terra e diz para nós: levanta e anda, porque tem saída. Basta nós abrir o nosso coração, enxergar com os nossos olhos tudo que Deus tem feito ao nosso redor. Amém? Vamos orar pelas ofertas. Quem ofertou hoje? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Quem ofertou hoje? Adoração é oferta? Amém, Jesus. Vamos fazer a oração pelas ofertas que está aqui. Nós estamos a caminho para a Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. E hoje nós vamos prestar um culto para Deus. Eu vim prestar o meu culto ao Senhor. E nós vamos orar por essas ofertas. O que a palavra do Senhor me diz, o que eu aprendi, irmãos, que diz assim: o pouco com Deus é muito. Mas quem precisa, irmãos, não é Deus, é a obra dele. Ela precisa, para nós manter essas portas abertas, precisa de muito. Amém? Levanta as tuas mãos para o alto, vamos estar orando. Eterno Pai, glorioso Deus, Jesus, aqui eu te louvo, Senhor. Aqui eu te agradeço, meu Pai, pela vida que o Senhor me deu. Senhor, aqui, Senhor, eu venho abençoar as ofertas, Jesus, que aqui estão depositadas no teu altar. Jesus, neste momento, Pai, eu peço a Ti que venha abençoar, Senhor, todos que ofertaram, Pai querido. Senhor, no pouco ou no muito, o Senhor abençoa, Jesus. Abençoa também, Senhor. Aleluia, Jesus. O teu servo que vai ministrar a tua palavra. Oh, glória! Jesus, a família dele, o Eduardo, Senhor. Estende as tuas mãos sobre a vida destes jovens. Coloca por terra, Pai, toda aquela legião de enfermidade. Jesus, agora, Senhor, vai lá, meu Pai, e coloca as tuas mãos ali, Senhor, e vai dando saúde, vai dando renovo, e vai abençoando, Jesus, cada um neste momento que veio, Senhor, em busca de uma cura, em busca de um livramento, em busca de uma palavra para a sua vida. Jesus, usa teu servo, vem na tua palavra, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Vem em pé. Pode adorar o Senhor com as palavras. Aleluia, Jesus. Boa noite, paz do Senhor, amada igreja. Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu sei que muitos já se têm orado essa noite, muitos já se têm colocado em oração, mas nesse momento eu quero fazer uma breve reflexão e pedir que nós possamos nos colocar em oração por mais alguns minutos juntos. Porque se você acha que a sua roupa, se a tua casa não é tão boa, se você acha que a sua vida não está tão boa, se você acha que o frio não é legal, você imagina nesse momento a situação que estão passando os nossos irmãos venezuelanos com aquele terremoto que atingiu aquele país, que já é um país fragilizado economicamente, politicamente falando. Você imagina quantas crianças, quantos bebês, quantas famílias perderam o que já não tem. É um país
país que não tem recursos para prestar um socorro imediato, assim como o nosso país tem. Meu Deus, cadê a humanidade? Então eu peço a todos nós neste momento que possamos fechar os nossos olhos e que possamos, antes de dar início ao culto, orar e clamar pela vida dos nossos irmãos venezuelanos. Pai querido, Pai amado, Senhor, meu Deus, graças te damos, Pai, por tudo que tem nos livrado, Senhor. Que o Senhor possa, neste momento, Pai, enviar os teus anjos, Pai. Anjos de livramento, anjos de guerra, Senhor. Para que possa, Senhor, socorrer aquela nação, Pai. Nós levantamos neste momento, Pai, um clamor, Senhor, pelos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor possa prover alimento, que o Senhor possa prover água, socorro, Senhor. Médicos, Senhor, envia médicos, Pai, enviados em teu. Aleluia! Recursos financeiros, Pai, envia recursos e equipamentos para socorro daquelas pessoas, Pai. Não deixa, Senhor, a tua nação, Senhor, sem socorro, Pai, sem a tua presença, Pai querido, Pai amado. Nós clamamos, Senhor, pela vida daquelas pessoas, pelos nossos irmãos, Senhor. Cuida da vida de cada um deles, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, a tua santidade. Nós reconhecemos o teu poder, Pai. Nós temos fé, Senhor, nas tuas obras. Louvado seja o teu nome. Assim nós clamamos, oramos por este povo, por este país, por nossos irmãos, Pai. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo e sempre. Amém. Não tem como não se emocionar com os irmãos, porque são muitas vidas. Familiares deles estão sendo neste momento afligidos por essa calamidade. Que nós possamos realmente estar em oração por eles. Gostaria de convidar para que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Pode acertar, pode ficar à vontade. Pode tomar o seu assento, pode ficar tranquilo em conforto. Louvado seja o nome do Senhor. Que você pudesse abrir a sua Bíblia neste momento no livro de Jeremias, capítulo 18, irmãos. Jeremias, capítulo 18. É muito fácil a gente não se compadecer, é muito fácil a gente não se sentir triste, não se emocionar se não é com os nossos entes queridos. Mas nós somos um só povo, uma só nação. Nós somos a nação escolhida de Deus. Eu vi um vídeo e me deixou muito triste de uma criança pequena sendo resgatada dos escombros. Meu Deus, incontáveis vidas. Que Deus possa pôr a mão sobre aquela nação e cuidar daquele povo, e possa ter piedade e perdoar os pecados deles. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: pode abaixar um pouquinho o fundo para nós. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, e tal nação contra a qual se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. O profeta Jeremias foi um dos maiores
maiores profetas do Antigo Testamento. O profeta Jeremias era conhecido como o profeta chorão ou o profeta das lágrimas. Era um homem que tinha uma comunhão, tinha um relacionamento com Deus, uma pessoa que tinha acesso direto a Deus. Um profeta escolhido do Senhor. Era um homem que se sentia triste, se sentia transtornado, se sentia preocupado com todo o pecado que aquela nação estava cometendo novamente. Seu ministério durou cerca de 40 anos e aconteceu durante os últimos anos do reino de Judá. O profeta Jeremias estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Só que dessa vez, Deus lhe dá uma instrução diferente. Algo que no momento Jeremias não entendia. Somente disse: desce a casa do oleiro. Amados irmãos, preste atenção, porque muitas vezes Deus fala conosco, irmão Marcos, não através de profetas, não através de palavras, mas através de circunstâncias na nossa vida. É, Jesus, eu creio, Pai. Quando nós pedimos direcionamento, quando nós pedimos discernimento espiritual, nós temos que estar atento a tudo que nos acontece. Não pense você que Deus vai enviar um profeta para falar no seu ouvido, que todo culto Deus vai te entregar uma profecia, porque tudo que nós precisamos, todas as profecias estão aqui. Aleluia, glória a Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, palavra que não é corruptível, palavra que é imutável, nós começamos a criar um relacionamento. E quando você cria um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, você começa a enxergar as coisas espirituais. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Graças ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando nós começamos a nos atentar aos detalhes e ter conhecimento de toda a nossa história, de toda a Bíblia, nós percebemos algo diferente. Preste atenção, porque quando Deus falou para que ele descesse a casa do oleiro, existia algo mais profundo nisso. Porque no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia nos diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando Jeremias chegou, o oleiro já estava trabalhando. Aleluia, glória a Deus. Isso nos mostra que mesmo quando nós não pensamos ou não enxergamos o agir de Deus, por mais que a gente não perceba, pastor Elenir, Deus, ele está trabalhando. Aleluia, glória a Deus. E acredite você ou não, Deus faz as maiores obras dele em secreto. Glória a Deus. Porque nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos. Nós sabemos que Deus não precisa de plateia, Grande Deus. que Deus não precisa fazer obra para se provar aos homens. Isso não quer dizer que ele já não tenha feito milagres, maravilhas. Glória a Deus. Mas quando a gente aprende a confiar verdadeiramente no Deus que nós servimos, aí sim nós começamos a enxergar o milagre de Deus em nossas Glória vidas. a Deus. Aleluia. Assim como aquele oleiro continuava moldando aquele vaso, Deus continua moldando, escrevendo a nossa história. Aleluia, glória a Deus. Deus de maravilhas, tu és fiel, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aquele país, a Venezuela, não bastava já, né, irmão Benjamin, todas as dificuldades que enfrenta. Um povo tão sofrido, oprimido pela política. Eu não vou entrar em política. Um povo que foi cada vez mais sendo espremido, esmagado, tem que passar por toda essa situação, irmãos. Com isso nós somos obrigados a enxergar o quão agraciados nós somos. Aleluia. Eu estava vindo no carro hoje e ouvindo uma reflexão sobre uma menina
que havia perdido um amigo que era jardineiro, a qual fazia todo o jardim da casa deles. Esse jardineiro faleceu. E essa menina estava olhando numa das janelas do palácio para o velório do jardineiro e chorando, muito triste. Então o avô dela pegou ela pelo braço e falou: vem aqui. Levou ela para outra janela, aonde ela via o jardim que ele havia feito. Meu Deus. Pegou, né, irmão? Lindo, maravilhoso, um jardim cheio de vida. Meus amados irmãos, o que eu quero que você entenda nessa noite, irmão Benjamin, é que nós não temos só uma janela. Nós temos várias janelas. Onde está o nosso foco nessa noite? Você está olhando para a janela da tristeza, para a janela onde você só vê perca, onde você não vê saída? Ou você está olhando para a janela onde existe um jardim lindo? Glória a Deus. Talvez não seja a ausência de Deus na sua vida. Talvez seja um foco errado. Talvez você esteja olhando para onde não deveria. Talvez Deus já tenha feito tantos milagres, Deus tenha feito tantas obras na sua vida, mas você, como ser humano ingrato que nós somos, só vê os defeitos, só enxerga Aleluia. o que está de errado. Assim como o irmão Bruno nos trouxe a palavra e nos disse que a murmuração, ela acaba, trazendo os demônios da murmuração. E realmente, gente, preste atenção, se nós não organizarmos a nossa casa, se nós não organizarmos a nossa cozinha, isso é um banquete para espíritos de desordem. Vocês podem não acreditar, mas o mundo espiritual é real e caminha plano a plano com o nosso mundo. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a ser os profetas da nossa casa, a profetizar coisas boas. Está passando por dificuldade, profetiza: eu vou vencer. Está difícil no casamento, eu vou orar e Aleluia! Glória a Deus! difícil no trabalho, eu vou orar, porque eu sirvo um Deus que não dorme. Aleluia. Glória a Deus. Eu sirvo um Deus que, por amor mesmo imerecido, nos entregou o seu único filho na cruz. Aleluia. Glória a Deus. E nós, o que temos feito por ele? Glória a Deus. Uma coisa que eu percebo nessa passagem bíblica, no versículo 4, como o vaso que ele fazia, o barro, se quebrou na mão do oleiro. Isso Aleluia. é um erro ou uma precipitação de tradução. Porque quando nós buscamos no hebraico a fundo, estudamos a palavra, nós vamos entender que esse termo ele se aplica mais a estragou ou a desandou, algo do tipo, porque o barro não estava seco, não teria como quebrar. O que você precisa entender nessa noite é que você não pode endurecer o seu coração. Glória a Deus. Você precisa ser como barro que pode ser moldado. Nós precisamos ser maleáveis. Deus não pode lidar com algo que Ele não pode transformar. Nós precisamos ser suscetíveis ao agir de Deus. Não adianta de nada a gente pedir para que Deus entre em nossas vidas, para que Deus transforme as nossas vidas, se nós não permitirmos mudança. Se nós não queremos abrir mão do nosso ego, se nós não queremos abrir mão da personalidade turrona, ruim, porque Jesus nos pediu que fôssemos mansos e humildes de coração. Existem pessoas aqui dentro nessa noite que falharam, pessoas que pecaram, pessoas que se frustraram, que acabaram até perdendo o rumo. Mas eu tenho uma notícia para você: você continua nas mãos de Deus. Você continua nas mãos do oleiro. O problema não é estar quebrado, o problema é sair das mãos de Deus. Isso nós não podemos permitir. Quantas coisas, quantos
levantes em nossa vida, quantos desafios, nós não podemos afastar a presença, irmão. E por que eu digo para vocês que nós temos que estar sempre congregando, sempre que possível? Porque sozinho é tudo mais difícil. Porque vocês acham que Jesus preparou os seus discípulos? Porque Jesus não escolheu apenas um? Porque ele sabia que em certos momentos um iria precisar do outro. Como uma família. Como foi dito aqui, como a pastora mesmo disse, que somos membros do corpo de Cristo na terra. Mas eu quero voltar ao texto, e como eu estava dizendo, que o oleiro ele não quebrou o vaso. O vaso tomou uma forma que ele não desejava. Mas você começa a perceber com o texto que ele não jogou aquele vaso fora. Ele fez de novo com o mesmo material outro vaso. E é aí que mora a graça de Deus. Porque o mundo facilmente iria descartar aquele vaso. Mas Deus não. Deus vai lá e restaura. Você pega, Aleluia! te joga fora. Mas Jesus vai e te resgata. Glória a Deus! O Evangelho é realmente um movimento. Pedro negou Jesus, Jonas fugiu para não pregar em Nínive, mas de nada adiantou, porque escolhido não tem escolha. É verdade, Jesus. Nós precisamos começar a entender que quando Deus ele quer fazer algo novo em nossas vidas, nós precisamos estar suscetíveis a essas mudanças, irmãos. É somente através do agir de Deus quando nós permitimos, porque o Espírito Santo não é intruso. Deus não age na vida de alguém que não quer ser tocado por Ele. Meu Deus, é verdade. O profeta Jeremias era um profeta realmente chorão. Eu acredito que se o profeta Jeremias estivesse profetizando nos nossos dias de hoje, ele não veria algo muito diferente do que ele viu naquela nação, naquela época. Talvez veria algo pior. Nós vivemos em uma geração, irmãos, onde muitos querem servir a Deus impondo condições. Eu só vou se eu tiver oportunidade. Eu só vou se tiver bastante gente. Eu só vou se não tiver tão frio. Eu só vou se não tiver chovendo. Aleluia. Glória a Deus. Até quando nós vamos aprender de tanto que se tem dito, de tanto que muitas pessoas têm pregado, falado que servir a Deus é renúncia. Servir a Deus exige rendição. E eu volto a dizer a vocês, lá no vaso, que um barro endurecido não pode ser moldado. E eu digo para vocês alguns motivos que podem endurecer o seu coração: o orgulho, a falta de perdão, Aleluia. Glória a Deus. a rebeldia, o pecado não confesso e a autossuficiência são os principais pontos. Talvez nessa noite alguém esteja pensando nesse exato momento: meu Deus, minha vida está totalmente desmoronando, cometi muitos erros, perdi oportunidades. Mas eu tenho uma mensagem para você, que está nesse texto, onde Jeremias nos diz que enquanto você estiver nas mãos do oleiro, a sua história ainda não terminou. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Talvez muitas pessoas tenham dito para você que você não serve mais para servir a Deus, que você não tem mais jeito, mas Deus manda dizer que você ainda está nas mãos do Senhor. Há barro sendo restaurado nessa noite, há ministério sendo restaurado, há casamento sendo restaurado nessa noite, há família sendo restauradas, para glória e honra do nome de Senhor. Aleluia!
ministrando essa noite no mesmo texto, no versículo 7 ao 10. Ele é um texto que muda completamente o contexto e de alguma forma, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo nessa tarde me direcionou para isso, Marcos. Porque até aqui nós estávamos falando do oleiro, uma mensagem completamente individual para cada um de nós. E nesse momento, no mesmo capítulo 18, versículo 7 ao 10, a palavra nos diz: no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar e derrubar e para destruir, preste atenção, irmãos, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se este fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e um projeto e um plano contra vós. Preste atenção agora. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Essa palavra se encaixa perfeitamente a cada um de nós. Se encaixa perfeitamente a mim, a pastora, ao Bruno, ao Benjamin, ao irmão Marcos, porque nós conhecemos a nossa natureza. Nós sabemos que somos falhos. Não venham me dizer que não há nenhum mau caminho que nós não tenha tomado. Não há nenhuma atitude que tenha entristecido o Espírito Santo. Por isso é importante a palavra de Deus, ela nos levar a esse conhecimento, nos levar a esse entendimento. A mensagem de Deus, a mensagem que Ele nos passa, mostrando que Ele pode moldar aquele barro, Ele também começa a nos revelar que Deus pode tratar as pessoas e as nações de acordo com a sua resposta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda ação tem uma reação. Se a nação se converter da sua maldade, a primeira palavra de Deus é esperança. Quando nós lemos um texto, outro texto que eu vejo como mal interpretado ou mal traduzido, mas eu também sei que existe uma explicação para isso, aonde diz que, aleluia, Jesus, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, preste atenção, também eu me arrependerei do mal. Mas preste atenção, porque nós muito bem sabemos que Deus não é homem nem filho do homem para se arrepender de algo. Mas enxerga com outros olhos, porque não é um arrependimento de voltar atrás, mas sim um arrependimento de pura e total misericórdia de Deus. Tristeza. Ele não se arrependeu do que ele disse, porque continua sendo a palavra dele. Mas ele teve misericórdia a partir do momento que tal nação ou tal pessoa mudou perante ele. Deus nos mostra nessa passagem que o juízo não era inevitável, mas havia um caminho de volta enquanto houver arrependimento. Enquanto houver arrependimento, há misericórdia. E é exatamente isso que nós vemos na história de Nínive, quando o povo viu a pregação de Jonas, quando se arrependeu, Deus poupou aquela cidade porque ela respondeu ao seu chamado. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória! Deus nos mostra que Ele não tem prazer em destruir nada.
O seu desejo é restauração. Jeremias desmonta uma falsa segurança do povo, porque aquele povo pensava com toda certeza que era o povo escolhido, que tinham um tempo, que eram descendentes de Abraão. Mas Deus responde firme e claramente: a bênção não depende apenas da história de vocês, a bênção depende da resposta que vocês dão a Deus. Aleluia! Você está preparado para obedecer a palavra do Senhor? Se hoje Deus fizesse como fez a Abraão, pensa numa questão difícil agora, irmão. Se Deus hoje fizesse com você como fez a Abraão e te falasse: Abraão, entrega teu único filho, Bruno, entrega teu único filho em sacrifício a mim. Distante, né, Bruno? Creio eu que Deus conhece o coração de cada um de nós. Se eu falar que eu faria é mentira, Deus sabe. Aí eu lhe pergunto, pensa no tamanho da diferença de relacionamento de Abraão com Deus, da fé que Abraão tinha no agir de Deus. Por isso, muitas vezes, nós acabamos nos distanciando, porque a nossa fé é uma fé rasa. A nossa fé é uma fé rasa, é uma realidade. Por isso nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor. Por isso nós precisamos nos colocar em oração cada vez mais. Nem toda promessa que Deus faz nas nossas vidas é incondicional. Na Bíblia nós temos muitas provas de alianças condicionadas que Deus fez. Quando prometia prosperidade, quando prometia livramento, quando aquela nação se desviava dos caminhos do Senhor, Deus se retirava, coisas ruins aconteciam. Israel experimentou isso muitas vezes. Quando caminhava com Deus, havia proteção, havia prosperidade. Quando abandonava Deus, colhia as consequências das suas escolhas. Preste atenção, porque está chegando num ponto que eu acho muito interessante. Isso nos mostra que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas quando nós escolhemos viver em aliança com Deus, nós somos chamados a viver de outra maneira. Existe muito para cada um de nós mudar. Existem muitas coisas em nossa vida, mas hoje, neste momento, você pode começar dando glória a Deus. Você pode começar declarando o nome de Jesus como seu único, suficiente Salvador. Você pode profetizar dentro da sua casa, da sua família, que a sua casa, você e a sua casa servem a seu Deus e a Yahvé. Irmãos, o barro pode mudar, mas o oleiro continua sendo o mesmo. Deus é imutável, Deus não muda o seu caráter. Ele continua sendo santo, justo, misericordioso e fiel. O que muda é somente a condição do barro. Quando o barro endurece, o oleiro precisa agir de uma forma. Quando o barro se rende, o oleiro trabalha de outra. Pegou? Se você lutar contra o que Deus tem na sua vida, se você endurecer o seu coração, você vai pagar, porque uma coisa eu te digo, Deus vai fazer o que Ele quer. Mas você vai pagar de uma forma diferente. Porque o faraó não liberou o povo de Israel no Egito para que fosse com Moisés liberto. O preço que ele pagou foi altíssimo, porque eu lembro muito bem da palavra do Senhor que ele endurecia o seu coração, e cada vez mais vinha uma praga diferente. Ele endurecia o seu coração, e
cada vez mais uma praga diferente, até que perdeu todos os primogênitos daquela nação. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos estar atentos e vigiantes, para que o nosso coração ele esteja rendido aos pés da cruz, para que nós possamos entender a vontade de Deus, porque muitas vezes eu mesmo oro, muitas vezes nós oramos, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas quando Deus quer fazer a vontade dele, a nossa vontade humana quer ir do outro lado. Aquele emprego, aquele carro, aquela casa, aquela mudança que você ia fazer, às vezes não era para acontecer. Porque tudo que a gente faz na nossa vida, nós temos que colocar numa balança. Glória a Deus, aleluia. Se é tão difícil seguir os caminhos do Senhor, que a gente sabe que realmente é, servir a Deus com propósito, nós precisamos fazer um mapa da nossa vida. Nós precisamos usar de estratégia, porque o inimigo usa de estratégias diariamente contra as nossas vidas. Se aquela rua que você passa te afasta de Deus, não passa mais. Se aquele teu amigo não fala de Deus, fala só de mulherada, não se reúne mais com ele. Aleluia! Nós temos que andar com gente mais crente do que nós. Nem que isso nos custe ciclos de anos de amizade. Eu tenho um amigo, não vou dizer o nome, desde os meus 9 anos de idade, também ele sabe quem é. Inclusive, até hoje ele está muito, ele não para com mulher nenhuma. Infelizmente eu me afastei dele. Infelizmente eu fui cortando da minha vida, porque para mim, eu oro muito por ele. Eu oro muito por ele. Eu falo, cara, sai dessa vida, isso aí não vai te levar para lugar nenhum. Ele tem 42 anos de idade, mora com os pais dele, teve empregos bons, operador de descarga no porto, com a mulher dele, aquelas que andam no trilho, e não fez nada da vida dele, gente. Porque toda a vida foi mulherada, farra. Isso tem que servir de alerta, porque o nosso ciclo, as nossas amizades, as nossas alianças tem que ser com pessoas mais crentes do que nós. Verdade. Nós temos que nos vigiar, porque realmente é como um fungo que começa a contaminar o ambiente, a contaminar a vida da pessoa. O pecado é como o sangue, ele mancha, ele espalha. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Aleluia, Nós precisamos estar firmes na palavra. Eu quero voltar ao texto de Jeremias, porque uma das ideias, duas ideias principais que esse texto ele destrói. A primeira é aquela ideia antiga: já pequei demais, Deus não pode mais me restaurar. Jeremias responde que pode. Se houver arrependimento sincero, pode. A segunda, uma vez abençoado, eu posso viver de qualquer maneira. Jeremias responde: a aliança de Deus exige fidelidade. Não basta começar bem, é preciso permanecer bem. Aleluia! Nós precisamos voltar ao primeiro amor de Cristo, ao primeiro amor do Evangelho. Nós precisamos nos manter firmes na palavra, apaixonados pelo Evangelho. Talvez Deus tenha enviado essa palavra para a gente, porque ainda haja tempo antes do juízo. Porque Deus nos chama a todo tempo ao arrependimento. Convertei-vos. Deus não deseja perder ninguém, Deus deseja transformar as nossas vidas. aleluia, glória a Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. O caráter de Deus é imutável. Naquela noite, Jeremias saiu da casa do oleiro, entendendo que Deus não havia desistido de Israel.
Embora o povo estivesse espiritualmente deformado pelo pecado, o Senhor ainda oferecia a oportunidade de arrependimento e transformação. Muitas vezes, hoje mesmo eu confesso a vocês que eu senti o culto apagado. E você orou naquele dia na loja sobre sequidão espiritual. E eu vejo que muitas igrejas, muitos ministérios estão secos espiritualmente. Porque eles não falam mais em arrependimento. Porque não se prega mais em perdão. Porque não se prega mais no sacrifício de Jesus Cristo. Porque quando não é confortável a palavra, e ela confronta, o culto não é bom. Porque quando eu sou confrontado, eu não quero ouvir. Usa teu filho aí, Jesus. Se nós temos a oportunidade de pregar, de ministrar a palavra, ela tem que confrontar, inclusive eu que estou ministrando. Se a palavra não me atinge, ela não atinge vocês. Temos que ser confrontados diariamente. Jeremias 18 nos apresenta um Deus imprevisível. Nos apresenta um Deus justo, um Deus misericordioso. Esse Deus, ele continua chamando o pecador ao arrependimento. Ele continua oferecendo restauração. Mas é muito importante que haja entendimento de uma coisa: todas as nossas escolhas têm consequências. Meu Deus. Deus perdoa os nossos pecados, nós sabemos disso, mas nós não deixamos de pagar o preço. Então talvez o que hoje você vê somente como uma ausência de Deus na sua vida, ou você veja somente como omissão de Deus, pode ser algo que você está colhendo, que você plantou lá atrás. A lei da colheita, ela não falha. Eu colhi o que eu plantei. Eu plantei muito espinho no passado. Eu fiz muita coisa errada e eu ainda pago o preço até hoje. Aleluia, glória a Deus. Existe um preço a ser pago por todas as coisas, não pensem vocês. Jesus pagou um preço que nenhum de nós seria capaz de pagar na cruz. Aleluia. Então você precisa entender que quando você tem um chamado, quando você vai pregar um evangelho, você tem que estar pronto para pagar esse preço. O nosso amigo Bruno, se me permite, falo rapidamente um pouquinho da história dele. Pagou um preço altíssimo, porque ele não abriu mão do chamado dele. Um preço que, inclusive, por pouco, não acabou com o casamento dele. Afastou, né, meu irmão? Mas só te fortaleceu, tá? E você pode ter certeza que o que Deus tem para você preparado para a tua família, que eu sei que você é fiel, Ele vai restabelecer, Ele vai restaurar no momento certo. Tudo isso aí é maturidade espiritual. Ele não abriu mão do chamado dele. Muitas vezes isso vai acontecer. A pastora Eleni passou por tantas situações. Posso dizer que eu sou uma ovelha rebelde. Eu e a Tamires, por um tempo, também nos afastamos da obra. O irmão Hugo se afastou e veio falar para mim. Eu falei: irmão, fica tranquilo, porque nós somos humanos. Nós não estamos aqui para julgar porque ciclano não veio, porque fulano não veio, porque no final das contas é só ele que chora no quarto dele. No final das contas a luta é dele. Nós temos que interceder pelos nossos irmãos. Nós temos que orar pelos nossos irmãos. Nós temos que ser uma igreja acolhedora. Nós acolhemos tão bem os nossos irmãos que chegam de fora, porque não acolhemos os nossos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É algo natural em certo momento fraquejar. Paulo fraquejou, Pedro fraquejou. Apóstolos que conviviam, não no caso de Paulo, mas Pedro e João conviveram pessoalmente com Jesus Cristo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quem somos nós para sentir um fardo pesado às vezes e julgar o nosso irmão porque se afastou da igreja, porque se afastou do ministério?
Nós precisamos entender que o nosso futuro não é determinado apenas pelas circunstâncias, mas pela resposta que muitas vezes nós damos à voz de Deus. Quando o coração se rende ao oleiro, até um caminho de juízo pode se transformar num caminho de restauração. Eu quero acabar essa ministração com uma frase. O inimigo olha para o barro deformado e diz: não presta mais. Quantas vezes nós fomos o barro deformado? Quantos de nós ainda pode estar se sentindo esse barro deformado nessa noite? Glória a Deus. Mas preste atenção, porque Deus, nosso oleiro, olha para o mesmo barro e diz: Glória a Deus. ainda não terminei a obra. Enquanto você permanecer nas mãos de Deus, Ele continuará moldando a sua vida para servir o propósito dele. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus essa noite? Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Um único texto, um único capítulo de um livro que nos confronta, um a um individualmente, também nos confronta como nação. Tantas ideologias de gênero, tantas coisas sendo formadas. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi uma situação onde, em Foz do Iguaçu, alguns missionários dos Estados Unidos foram visitar uma escola e houve um ato oficial contra isso. Aí eu pergunto a vocês: para a palavra de Deus há impedimento, mas para a ideologia de gênero não há, para tantas coisas erradas não há. Para fazer um evento de funk dentro de uma escola é capaz de liberar. Nós somos nação eleita, nós temos responsabilidade de tomar frente com a nossa família, com os nossos filhos. Não podemos compactuar com nenhum tipo de ideologia forçada ou que nos impeça de proclamar o Evangelho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, eu agradeço. Eu espero que essa palavra de alguma forma tenha chego ao seu coração com direcionamento, com clareza, e que você entenda que você precisa também responder à voz de Deus. Você precisa agir muitas vezes, porque Deus nos cobra isso. Nós somos escolhidos, nós temos acesso à palavra, nós temos acesso à comunhão através do Espírito Santo, mas nós temos que prestar contas, nós temos que agir. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você quer mandar as palmas? Quem deu crédito à mensagem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu ouvi muita palavra do Senhor e hoje eu saio daqui abençoada pela glória do Senhor Jesus. E eu já quero agradecer a Deus pelo Venas, meu genro, que Deus abençoe poderosamente. O Diego, que sempre está ali no som, aos irmãos que estão me sempre ajudando, auxiliando. Que Deus venha abençoar a sua vida neste momento. E eu quero te convidar para estar domingo aqui na igreja, amém? Sábado, irmão, sábado. Vamos começar no sábado, porque eu já estou pulando sábado 3 de agosto. Amém? Sábado tem culto ali no bairro 3 de agosto. Todos já sabem, já conhece o local. Então vai ter um culto maravilhoso ali sábado, amém? Vai estar ali pastor Bruno pregando a palavra do Senhor. Eu te convido para estar ali no sábado, amém? Vou mandar mensagem para as irmãs, para os irmãos que não estão aqui hoje, para estar ao sábado ali cultuando com a gente, amém? Também sábado às 19 horas, né? 18? O ensaio? Sexta e sábado vai ser. Sexta e sábado? 2 dias de ensaio, sexta e sábado. Irmãs, não falte os ensaios, porque nós estamos já na reta final do congresso e até agora nada de ensaio. Não estou cobrando das irmãs, eu tenho que cobrar da minha filha, amém? E eu cobro dela, amém? Então eu quero que vocês venham sexta e sábado
às 18 horas estar aqui na igreja para ensaiar todos os louvores. E sábado, nós vamos sair um pouquinho mais cedo para poder estar indo cultuar em Três Lagoas, amém? E as irmãs que quiserem ir com a gente já podem acompanhar também, tá bom? Levanta as tuas mãozinhas para cima, assim, ó, e diga comigo assim, ó: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. O Senhor é meu pastor. Se Deus é por nós, e agindo Deus, irmãos, que Deus abençoe também nosso irmão Júlio, que está ali nos visitando hoje. Eu não vou dizer que é a primeira vez, porque quando ele estava aqui no Brasil, ele sempre vinha cultuar com a gente, né? Que é o jeito da irmã Maria. Domingo estaremos aqui de novo, amém, meu irmão? Deus abençoe, bom e paz, está terminado, que o Senhor o acompanhe.